sabe, eu vejo você falando aqui, eu fico pegando as palavras que compõem teu pensamento, assim. Eu fico pegando a tua forma de falar. E é muito claro pra mim, é nítido que o que você é hoje é reflexo de um pensamento que você tinha quando você não tinha o que você tem hoje. Exato. Eu lembro que na tua casa, lá em Maceió, você falou assim, eu sempre acreditei em mim, eu sempre tive autoestima alta. E Sim. tipo, porra, cara, quando eu tinha 14 anos eu já acreditava em mim. Cara, quando você tinha 14 anos, como é que era a tua vida? Pô, quando eu tinha 14 anos, tipo, minha família me rejeitava por eu ser um cara adotado. E aí, Sim. quando você é adotado, é Você impressionante. já sabia que era Isso adotado? já sabia já. Minha Tá. mãe é preta, eu sempre olhava pra ela e dizia bem assim, como assim minha mãe é preta, eu sou branco e tal, né? E meu pai. Aí eu já começava a pensar sobre isso. E aí a família sempre rejeitou muito, porque eles não queriam que minha mãe era surda, deficiente auditiva, não queria Sim. que tivesse pegado uma criança pra criar e toda aquela história. Então, eu sempre fui o rejeitado, sempre. Só que eu dizia assim, eu me achava bom demais pra ser rejeitado. Eu dizia, se vocês me rejeitam, não tem problema, eu rejeito vocês. E vou Aham. caminhar em outro caminho. Então, já que essa minha família não me quer, eu vou escolher a minha família. Então, meu amigo intelectual, meu vizinho Paulo, era o meu melhor amigo, porque eu achava ele mega intelectual e ele fazia parte de um convento na época. Ele começava a falar pra mim sobre livros, músicas. Ele dizia: olha, escute músicas boas, porque isso vai lhe ensinar a falar melhor. Então, quando você, já que você não gosta muito de estudar, de parar pra ouvir o professor, e preste atenção nas aulas de português. Porque você falando bem, você vai chegar em qualquer lugar. Então você Pronto. não precisa ser bom nem em matemática, nem em geografia, porque não são coisas que você queira. Então fale bem, porque falando bem as pessoas escutam. Então eu digo, pronto, esse aqui vai ser meu melhor amigo porque esse cara quer me ajudar. E aí é meu melhor amigo até hoje. E fui escolhendo. Então eu fiz a minha família a partir das pessoas que participavam do meu núcleo ali, da minha escola. Tinha um carinha que era o mais popular, que era o Juninho, que eu achava ele super gente boa. Então eu digo, vou me chegar nesse cara, porque eu vejo que ele tá sempre interagindo com tantas pessoas, então ele deve ter alguma coisa pra ensinar. Olha como eu já me ligava isso na época Sim. da escola. Eu Sim. não era popular, mas tinha esse cara que era mega popular, que era um jogador de futebol e que é um dos meus melhores amigos até hoje. E ele só vivia rodeado das pessoas e todo mundo fazia questão de estar com o Juninho. E eu dizia, vou me chegar também. E aí, cara, eu começava a entender como era ser popular. Que eu digo, se eu for popular, eu vou ser um bom vendedor. Se for um bom vendedor, eu vou ganhar dinheiro. Então já tinha essa. Tu já linkava. Já linkava. E aí, virei um dos melhores amigos desse cara popular, então, consequentemente, fiquei popular. Mas isso muito claro, não era uma coisa tipo assim, eu deixar muito claro, cara, quero ser seu amigo porque eu acho você foda e quero estar junto aqui. E eu me acho foda também, vamos junto. Então, era um risco, porque às vezes a autoestima faz você ficar meio soberbo, né? Sim. Mas e aí era muito maluco, porque eu não tinha absolutamente nada, eu morava num buraco, mas eu me achava muito. Então, tipo assim, eu dizia, não, meu tempo vale ouro. Tipo assim, tempo de quê, cara? Mas isso é muito importante, Muito porque bom. assim, é uma determinação nas coisas que eu acredito e na minha energia que parece que não, eu vou chegar lá. E eu vou. Eu só olho pra frente aqui, ó. Mas de onde que vem isso? De onde brotou? Qual é a origem desse teu jeito de pensar? É da tua mãe? É do teu pai? Eu acho que minha mãe é muito assim, porque era uma pessoa que apanhava muito na vida, literalmente. Eu via minha mãe sofrer muito, as pessoas machucavam muito ela, batiam nela por ela ser surda. Então sofria esse bullying, uma coisa que eu tive que proteger a minha mãe desde cedo. Então minha mãe levava pedrada, você imagina, morando numa periferia. Então minha mãe surda vendia geladinho, um Sim. flau, não sei como é que chama aqui, já já. Chup-chup. É, Não é isso? chup-chup, Chup-chup? isso. Chup-chup. E aí ela. E as pessoas jogavam pedra nela. Eu já contei essa história algumas vezes, então eu já conto hoje mais sem dor, Mas, ô, porque cara, deixa eu entender. Quando você fala jogava pedra, é literalmente literalmente eu vou pegar uma pedra, pedra do chão claro. e vou jogar numa Minha pessoa. mãe era tida como a doida da vila, por ela não escutar, então ela falava muito alto. Entendi. E as pessoas que têm educação nenhuma e os próprios vizinhos começavam a zombar dela, então minha mãe já levou pesada, assim, quase morre. Pesada, literalmente, um marginal foi lá e deu uma pesada nela por ela não queria vender um chup-chup fiado. Então, eu sempre tive que defender muito a minha mãe. Tá. Então, me meter nessas coisas. Então, isso me fortaleceu. Minha vida sempre foi uma defesa. Então, às vezes, as pessoas se perguntam, mas o Carlinhos é muito assim, ele é muito nariz em pé. Eu digo, sou sim. Porque quando eu tinha o nariz baixo, ou tipo assim, quando eu pensei em ter o nariz baixo, quando minha mãe tinha o nariz baixo, a gente apanhava. Não ganhamos nada com isso. Nada com isso. Então, é diferente de ser uma pessoa ruim. Eu não sou uma pessoa ruim, mas eu não sou uma pessoa fácil de você chegar e nem que você vai enrolar. E nem que você vai tirar onda. Então, assim, comigo é bateu, levou. É muito claro isso. Então, eu dou uma mega distância para que as pessoas cheguem até mim, porque eu sei o quanto elas conseguem ser más, entendeu? E aí você acaba escolhendo, é a família que você escolhe.
Você vai sentindo a energia, vai olhando nos olhos e a gente sabe sempre quem são as pessoas boas, né? É muito claro assim, a energia não mente. Se a gente prestar atenção, a gente não vai se enganar. Vez ou outra alguém vai te enganar, mas tipo assim, mas na maioria das vezes pode ter certeza. É. Só fica quando seu coração estiver confortável. É isso aí. Isso é nos negócios, isso é na vida. É isso mesmo. Teve dúvidas, então saia de perto. Cara, e a tua relação com a tua família, ela é muito especial, ela é muito inspiradora, ela é muito bonita. Vira e mexe, teu pai tá chorando. A gente Sim. nunca sabe exatamente o que ele tá É. chorando, mas ele é muito sensível, né? Porque ele viveu tudo isso, né, cara? Então, assim, essa coisa de defender a minha mãe era junto com ele. Então, esses dias eu até comentei com as pessoas, você olha essa cena, eu tendo que buscar minha mãe na escola à noite porque ela fazia o EJA, eu não sei como é que chama aqui, que é quando as pessoas mais velhas estudam. Então, minha mãe trabalhava de secretária, né, de empregada na época mesmo, empregada doméstica, onde apanhava na cara de patrão. Era absurdo, parecia eu contando assim, parece, não, isso é verdade, mas era tudo verdade. E aí ela ainda ia buscar forças para estudar, mesmo sendo surda, com o meu pai servente de pedreiro, à noite no colégio. Então eu ia buscar eles à noite às vezes. Então uma vez eu chego na escola dela, então isso é uma cena que me marcou muito. Hoje eu acho que tá mais tranquila dentro do meu coração, mas eu chego para buscar minha mãe e tá a escola toda meio que correndo e eu sem saber o que era à noite isso, com a bicicleta do meu pai, pra gente voltar os três de bicicleta. E eu com meus 14 anos, então tava a escola toda correndo. E eu chego lá, minha mãe tá num canto e meu pai chorando junto com ela, porque um cara lá pegou a vitamina dele e jogou na cabeça da minha mãe. Tem noção do que é você chegar tá todo mundo assim. Então eu acho que é a segunda vez que eu falo sobre isso. Uhum. Por nada. Então, e vendo meu pai ter que defender ela e chegar naquela situação. Então imagine quantas vezes eu não tive muito ódio ao ponto de querer matar a pessoa que fez isso. É sua mãe. Então vinham todos esses sentimentos comigo assim, e você ter que controlar isso pra buscar uma coisa melhor. Não, porque eu pensava, não, mas o futuro vai transformar tudo isso. Aí como eu sempre acreditei muito em Deus, eu dizia, não é possível. Alguma coisa deve ter de especial pra gente passar por tantas humilhações quase todos os dias, gratuitamente, se a gente não for chegar em alguma coisa maior. Uhum. E dito e certo. Então eu me transformei no que eu sou hoje e hoje eu consigo protegê-los de todas as maneiras e valeu muito a pena porque eu só pude aprender, e mesmo com todas as adversidades com minha mãe, ela foi a minha maior fonte de inspiração. Por isso que minha família é tão importante. Porque minha mãe e meu pai são minha maior fonte de inspiração. Enquanto você tava contando, eu tentei imaginar. E por mais que eu imaginasse, eu não consegui, cara. Ó, o Thiagão. Mas isso é... Tiago Nigro tem podcast aqui também? Tem. Tudo bem. Aqui do lado. Coisa boa. Então então isso, mas é tudo real. Então hoje eu conto mais acelerado porque assim, não quero viver essas dores. Eu quero transmitir para as pessoas para que elas entendam quão mal muitas delas fazem com pessoas inocentes e que no fim das contas essas pessoas serão sempre as vitoriosas. E no fim das contas, essas outras pessoas que fazem essas maldades gratuitas por dores que já aconteceu com elas mesmas, é o que vai significar o resto da vida delas.